Veja no ICL Notícias, segunda edição. Criaram a cobra. Lula diz que Banco Master é ovo de serpente de Bolsonaro e Campos Neto. Esse banco nasceu em 2019 e todas as falcatruas foram feitas por ele. Então nós temos que ir a fundo. A bancada do PT tem que ter coragem de denunciar. Será que vai hablar? Preso na PF, Vorcaro recebe advogado para tratar de delação. Possibilidade divide STF sobre o impacto do acordo. Lá vem provocação. Mesmo após apoio com o Estreito de Hormuz, Trump chama aliados da OTAN de covardes. Caos em Cuba. Reportagem do ICL mostra a situação do país que vive sob pressão e ameaça dos Estados Unidos. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando em todos os nossos canais nessa sexta-feira, dia 20 de março de 2026. Redação Aposto, gente. Juliano Medeiros, Chico Sá, boa tarde para vocês. Mais um dia de desdobramento do caso Master. Opa, é a novela Master, professor. Vai demorar esse negócio para passar. Mas estamos prontos aqui. Vem a delação que a gente decifra para vocês. Tenta entender, né? Vai ter muita notícia, né? Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. E Chico e eu já em clima de festa junina, já esperando já passou. Depois que passou o carnaval, a gente já está esperando. No calendário de um nordestino, assim, passou o dia de São José, que foi ontem. Feriado no Ceará, ele passa a contar 90 dias, que vai dar ali na festa de São João. Isso. E são os 90 dias para o milho ficar bom. O milho plantado dia 19, então com 90 dias o milho está pronto para a festa. Cada um faz sua canjica, seu curau, seu milho assado, e daí cada um se vira. Já estamos de olho no São João. O calendário agrícola é esse. Muito bom. Bom eu, como filho de pequeno agricultor... Aliás, vocês dois estão em clima de festa junina nessa sexta-feira. A gente está total, o Chico e eu, clima de São João. Gostei muito. Eu tô aqui o meio termo, tô a neutralidade entre vocês. A elegância sudestina. Para trazer aqui um pouquinho de paz do Nordeste, né? Também, com a família toda de lá. Mas vamos trazer novidades do caso Master? Prometi. Por favor. Então vamos lá. O que temos aqui? O Daniel Vorcaro, dono do Master, recebeu hoje a visita do advogado Sérgio Leonardo na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Notícia que a gente trouxe de última hora no N2. O encontro durou cerca de 2 horas, aconteceu em meio a uma movimentação da defesa dele para fechar um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República e com a Polícia Federal. A transferência dele para um presídio, aliás, de um presídio federal para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília, foi um indicativo mais evidente até agora, pessoal, de que o processo de delação premiada já começou com tudo. A decisão do ministro André Mendonça dividiu o STF nesse sentido. Tem uma apuração do UOL de que enquanto uma ala entende que a pressão que está sendo exercida ali pelo encarceramento, num regime mais severo, surtiu um efeito e abriu caminho para essa delação. E tem uma outra ala que vê nessa migração para um sistema menos rigoroso, vamos dizer assim, uma espécie de alívio para o Daniel Vorcaro, né? E, portanto, uma via ali para uma colaboração que eles estão chamando de uma colaboração soft, Chico. Então, com essa perspectiva de delação, o governo federal abriu até uma frente de ação para tentar desvincular, né, afastar da estratégia para a oposição. É bom tentar mesmo, porque ontem eu já vi na Globo News meio parecia aquele trabalho do Delanhol, que era ali um quadro, a segunda era Lula e vários personagens do governo. O Grupo Globo já colocou, antes de começar qualquer delação. Então é bom que o governo esteja preparado para isso, porque vão tentar, tenha ou não informação,
vão tentar jogar na conta do governo essa história. Mas tem um dado, hoje a Maria Cristina Fernandes, colunista pernambucana do jornal Valor Econômico, de quem eu sou fã, foi leitor, ela chama atenção para um aspecto muito interessante. Ela diz, olha, tem que ser uma delação muito boa para competir com os dados do COAF, porque o André Mendonça autorizou dados do COAF nessa história toda. Ao passo que vão chegando os dados do COAF, que são verdadeiros, não é um banqueiro fraudulento contando história, que ele pode até falar a verdade ou não, mas o dado do COAF não tem por o cara mentir. Movimentou tanto, foi para onde, a não ser que ele escondeu em 200 laranja ou em algum paraíso fiscal. Assim, o COAF vai dizer muito. Se ele não cantar mais bonito do que o COAF, a delação é meio mais ou menos, né? Exato, ela já deu um caminho muito importante. Juliana, eu quero te ouvir sobre isso. Só quero trazer uma fala de ontem à noite, teve o lançamento da pré-campanha do Haddad, né, do Fernando Haddad, vai sair como pré-candidato, já está saindo, né, ao governo de São Paulo, e ao lado do presidente Lula, então houve um pronunciamento do presidente falando a respeito do caso Master, dizendo que é o ovo da serpente do governo Bolsonaro e da gestão do Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. Então, deu nome aos bois. Vamos assistir esse trecho e a gente volta a conversar. A outra coisa é esse Banco Master. Vira e mexe, eles estão tentando empurrar nas costas do PT e do governo esse Banco Master. Esse Banco Master é ovo da serpente do Bolsonaro e do Roberto Campos, ex-presidente do Banco Central. E nós não deixaremos pedra sobre pedra para a gente apurar tudo que fizeram, dando um rombo de 50 bilhões nesse país. Se a gente não tomar cuidado, eles vão tentar dizer que somos nós. Vão tentar dizer, não, mas o governo sabia. É uma obra deles. Esse banco nasceu em 2019. No começo do ano, o ex-presidente do Banco Central, o Ilan, ou seja, negou o reconhecimento do Banco Master. Quem reconheceu em setembro de 2019 foi o Roberto Campos. E todas as falcatruas foram feitas por ele. Então nós temos que ir a fundo. A bancada do PT tem que ter coragem de denunciar. Sabe? A gente não pode se calar. A gente não pode ficar fazendo notinha. Tem notinha nada, é abrir a boca e falar. Daqui a pouco eu vou trazer, Juliano, outras pessoas ali do entorno que estão interessadas, parecem fazer delação também, mas antes quero te ouvir. Acho que de trás para frente, né, da declaração do presidente Lula para a notícia que a Gabi traz aqui em primeira mão sobre a possível delação do Vorcaro. Primeiro, está evidente que o tema do Banco Master vai ser um tema de disputa nos próximos meses, vai ser um tema presente, embora as pesquisas mostrem, Gabi, recentemente, pesquisa da Quest mostrou que só 49% das pessoas estão informadas, sabem o que é o escândalo do Master, então tem ainda uma quantidade grande de pessoas que não está por dentro do que está acontecendo, diferente da nossa audiência aqui de CL, que sabe tudo em primeira mão, mas tem uma parte grande da sociedade que ainda não está informada. E essa insistência em falar do Banco Master, em levantar suspeitas contra agentes públicos que nada tem a ver, como é o caso do presidente Lula, é para criar um ambiente para que o assunto rode, para que ele vá circulando, Chico Sá, vai chegando onde ele ainda não chegou. E aí, claro, vai misturando um pouco no imaginário de uma parte do eleitorado, Gabi, INSS, Banco Master, Lulinha, coisas que não tem absolutamente nada a ver mas vão se somando, né? Mas vão criando um ambiente, Chico Sá, exatamente. Então, primeira coisa, nós temos que saber que isso vai ser objeto de uma disputa narrativa e o presidente Lula está certo, nós temos que dar nome aos bois, assim como nós sabemos que o escândalo do INSS começou no governo Temer e ganhou escala no governo Bolsonaro, todo mundo sabe que o Master começou a fraudar os seus papéis quando o presidente do Banco Central era Roberto Campos Neto, com quem Vorcaro se encontrou, atenção, 24 vezes só na agenda oficial, fora os coquetéis e encontros furtivos que eles podem ter tido em Brasília. Então isso é muito importante. Sobre a delação especificamente, a gente tem, em tese, né, Chico Sá, uma regra para a delação.
O sujeito tem que provar para a justiça que ele tem alguma coisa para apresentar nas investigações que vá além daquilo que os investigadores já sabem. Sim. Ele não pode ser só um viés de confirmação para dizer, olha, isso que vocês encontraram no COAF, um depósito suspeito, realmente ele é suspeito. Isso não compõe uma delação. Ele teria que jogar a luz sobre crimes que foram cometidos e onde as investigações ainda não chegaram. Se ele fizer isso, aí a justiça pode se interessar por fazer uma delação. Pero ojo, como dizem os espanhóis, atenção, olho vivo. Delação premiada já foi usada no Brasil como arma de luta política. Sim. Extrai uma delação sem nenhuma base na realidade do delator, vaza na imprensa, faz uma confusão danada durante 2 meses para depois chegar à conclusão de que aquilo que o delator falou não era verdade. Isso aconteceu com Antônio Palocci na eleição presidencial de 2018, que fez uma delação envolvendo o nome do presidente Lula, envolvendo dirigentes do PT, que nunca se confirmou verdadeira, mas fez um estrago eleitoral danado. Capa de revista na véspera da eleição. Exatamente. Então, uma operação que foi coordenada pelo Sérgio Moro, sempre bom lembrar. Sérgio Moro operando. Então, vamos devagar que o santo é de barro, porque delação, se ele tiver alguma coisa importante para contar, ótimo. Se ela for usada para criminalizar agentes públicos que não tem nada a ver com o esquema e para criar confusão, melhor que o Vorcaro mantenha o bico fechado. Olha, Chico e Juliano, já temos a nossa enquete do N2 de hoje. Todo mundo que está nos acompanhando aqui pode participar da nossa audiência. Vai lá no chat do nosso YouTube que fica disponível a nossa enquete. E a pergunta é a seguinte: quem pode se prejudicar mais com a delação do Vorcaro? Vai ao encontro disso que você estava salientando aqui, Juliano. Então temos lá direita, esquerda, ministros do STF. Vota lá e vai também comentando no chat, participando junto com a gente, trazendo a sua opinião aí. E eu também quero trazer os outros nomes que estão interessados numa delação, né? O Daniel Vorcaro, depois que ele foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal, assinar o acordo de confidencialidade, o que aconteceu? Pessoas ligadas ao ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, também teriam procurado a Polícia Federal. E a CNN apurou que o Paulo Costa também estaria disposto a falar e fechar um acordo. Todo mundo quer agora. Já Todo mundo vou quer. trazer um outro interessado dessa história aí também, Chico. Mas ele é um deles. Não, e esse sabe tudo da parte do BRB, né? Aí quem começa a se preocupar é o Ibanez. Se bem que em relação ao Ibanez já saiu quase tudo, né? A questão dele é porque tem realmente uma proteção, assim, uma capa de proteção do tamanho do mundo. A não ser que o Vorcaro diga, né, Chico, que os ativos comprados pelo BRB do Banco Master foram comprados a partir de um entendimento que ele fez com o governador. Olha, eu sentei com o governador... E a gente decidiu, paguei 36 milhões de reais o contrato que ele tinha com o Master, né, no escritório de advocacia do Ibanez. Eu paguei 36 milhões para o escritório de advocacia do Ibanez Rocha e, em troca, o Ibanez prometeu que o BRB ia resolver o meu problema. É uma prova testemunhal, né? Não tem aí nada que... A não ser que ele tenha uma gravação, uma coisa assim. E se tratando do Vorcaro, tudo é possível, né? Mas seria uma pecinha no quebra-cabeça que falta para comprometer definitivamente o Ibanez lá em Brasília. Sim, aí era prego no caixão. Exatamente. Muito bom. A gente vai voltar a falar sobre isso. Gente, agora... Queria mudar um pouco aqui os rumos, já que você tocou no ponto eleição, Juliano, posso também trazer outros bastidores de eleições? O ponto eleição é tão importante. Assim. Claro. Tem uma história que é a seguinte: o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, vai ser um dos coordenadores da campanha do presidente Lula à reeleição. E aí, o que isso significa? Que é o que a gente pode discutir, para onde a gente deve olhar aqui. Essa escolha ela faz parte da estratégia de colocar quadros experientes na negociação das alianças regionais. A gente já falou sobre isso aqui, né, Chico? Sim. Então, o Wellington Dias ele vai reforçar a articulação com lideranças partidárias, governadores, prefeitos, movimentos sociais, principalmente no Nordeste. Nesse caso. Então, ele deve permanecer como ministro, pelo menos até o momento a informação que a gente tem é essa. E, segundo o Metrópolis, o coordenador-geral da campanha do presidente Lula vai ser o presidente do PT, o Edinho Silva. Vão fazer parte do núcleo central, os quadros históricos do partido. Paulo Camoto, Gilberto Carvalho, Sérgio Gabrielli também.
O presidente Lula disse que a vaga de vice na chapa dele nas eleições está aberta ao Geraldo Alckmin, o atual vice-presidente, mas, ao mesmo tempo, fez um apelo para que ele considere a candidatura ao Senado por São Paulo. Deu uma cantada ali no Alckmin, né? Vamos assistir esse trecho, a gente volta a conversar a respeito disso. Vamos lá. A gente está definindo, o partido vai ter convenção. E eu conversei com o Alckmin essa semana. Falei, companheiro Alckmin, o que você quer ser? Você quer ser... Haddad, eu pedi para ele conversar com você. Porque o que eu falei com o Alckmin? Eu ficarei imensamente feliz de ter o Alckmin como vice outra vez. O Alckmin é um vice, é um companheiro que eu aprendi a gostar do Alckmin. É um companheiro de muita lealdade, é um companheiro com muita competência de trabalho, é um executivo extraordinário, ele só me ajuda. Agora eu falei, você tem que conversar com o Haddad para saber aonde é que a gente pode colher mais frutos dele. Se ser candidato ao Senado, sabe, ajuda mais. Mas ele tem que ir com o Haddad, porque o Haddad, se ele for meu vice, Haddad, eu estou tranquilo. Mas você precisa fazer uma chapa de senador que possa te ajudar a ganhar. E eles não têm senador para disputar conosco. Não tem senador para disputar conosco. Então, aqui, o presidente Lula sendo o presidente Lula, né? Cantando aí a humanidade inteira, né? Se o Alckmin é que vai ficar no lugar dele, acho que não vai arriscar nada. É muito o temperamento dele agora e é o desejo muito forte do PSB também. Agora, quanto ao comando da campanha, o que a gente sente falta, e não é dessa eleição, é mais renovação dentro do PT, né? O PT continua com os velhos caciques, né? E falta um oxigênio novo. Para dar uma revigorada no partido. Aquele discurso do Mano Brown aí de 2018, ele não foi resolvido existencialmente dentro do PT. Você não abriu canais mais fortes de participação popular, falta mais um pouco de juventude, um pouco de movimento popular mais forte. Isso eu acho que é uma crítica que não só eu faço, mas que muita gente dentro do próprio partido. Está faltando uma lufada de vento aí para dar uma renovada. E com essa fala do presidente Lula, ao invés de ajudar a resolver, ele dá uma embaralhada ainda mais na situação, porque nós temos a ministra Marina Silva, está esperando uma resposta do presidente Lula, conversou com ele, falou, presidente, meu nome está à disposição. Ele falou, vai Marina, vai construir sua candidatura ao Senado, vai se viabilizar. Ela botou o nome dela na rua, está esperando uma conversa com o presidente que não acontece, botou a Simone Tebet já como pré-candidata, botou o Haddad como pré-candidato, tem o outro ministro dele, Márcio França, que é pré-candidato, aí coloca o vice, dá uma embaralhada, só tem 4 vagas, pessoal, só tem governador, vice, senador e senador, são 4 vagas que tem na chapa majoritária. Não dá para colocar Alckmin, Haddad, Márcio França, Simone Tebet, Marina Silva, ainda tem o PSOL, que é um partido grande em São Paulo também na esquerda. Quer dizer, tem que começar a chegar o momento das definições, estamos entrando em abril daqui a pouco. O jogo está começando. E o jogo está começando, então é importante também... E como você disse, Chico Sá, não vai ter outro vice mais amplo que o Alckmin. Eu acho muito pouco provável que o presidente Lula, a não ser que os números melhorassem muito nos próximos 2, 3 meses, acontecesse realmente uma guinada do governo positiva, e aí pudesse atrair realmente o centrão mesmo, com o Kassab e companhia limitada, mas não é isso que a gente vê no horizonte. Pelo menos na largada não vai ter isso. Não vai ter essa história. E a negociação com o PSB Estado a Estado está sendo incluindo, ela parte do posto do Alckmin como vice. Teria que desmantelar isso tudo, né, para tirar o Alckmin e entrar alguém de outro partido. Mas os estados estão sendo fechados considerando, quando o João Campos fechou agora, Pernambuco já, definindo os candidatos ao Senado, que são a Marina Reis e o Humberto Costa, já está nesse pacote nacional, que é PDT e PT. Exato. Já está incluindo o Alckmin aqui, então o Alckmin como vice. Então o Alckmin como vice, ele é definidor para os outros estados também. Eu até, olhando aqui para São Paulo, né, que é um colégio eleitoral muito importante, a gente falando do palanque, né, dessa pré-candidatura do Fernando Haddad ao governo de São Paulo, ele está buscando um vice.
E esse vice deve ser próximo ao agro para compor essa chapa. Pelo menos é isso que ele está indicando. Seria mais um nome ainda para Pois acomodar nessa chapa aí, né? Olha só que situação, né? Porque a ideia é fortalecer a candidatura do PT no interior do estado, né? Se a gente olhar para a última campanha do Haddad em São Paulo, em 2022, ele ganhou na região metropolitana, só que o Tarcísio de Freitas, enfim, atual governador, bolsonarista, ele teve muito mais votos no interior. Então, a ideia é justamente tentar inverter ou ali emparedar com esse cenário. Na época, quase 8 milhões contra 4,7 milhões do Haddad. Aliás, já estão começando os primeiros embates entre os dois. Ainda quando ministro da Fazenda, o Haddad propôs nessa semana aos estados zerar a cobrança de ICMS sobre a importação de diesel como uma forma de aliviar a alta no preço do combustível e, ao que tudo indica, qual foi a postura do Tarcísio. Ele já demonstrou que não está disposto a ajudar nem com compensação de 50% por parte da União. Aliás, já é um indicativo de como deve ser a postura dos candidatos, né, à reeleição, enfim, dos bolsonaristas nos governos do Estado, né, Chico? O Tarcísio continua com o bonezinho do MAGA, do Trump na cabeça, acho que não abre mão. Mas vai ser muito interessante o debate econômico entre o Alckmin e o Tarcísio de Freitas, porque o Haddad é muito preparado para esse debate. Até porque segurou a onda do Estado de São Paulo esse tempo inteiro, durante 4 anos, Tarcísio passando o boné para negociar a dívida de São Paulo no Ministério da Fazenda em Brasília. Então, o Haddad conhece o segredo da máquina de São Paulo, os segredos econômicos. O Tarcísio, ele pinta uma imagem de bom administrador e não é. Buraco na Secretaria da Fazenda gigante, além do caso daquele mega escândalo de sonegação da Ultrafarma, que deu o baronato das farmácias aqui de São Paulo, foram para a cadeia, pelo menos experimentaram o que é cadeia, 2 dias, mas já saíram. Mas é um governo que, apertado num debate, e o Tarcísio vai ter que se explicar muito. Não é esse passeio que estava previsto. Acho que não é eleição tão fácil como o Tarcísio previa. Vai ser vidraça agora, né? Vamos lembrar, privatização da Sabesp, novo sistema de pedágios, ampliando a cobrança nas rodovias de São Paulo, o desmonte na educação, hoje 60% do quadro de professores contratados e não concursados, fechamento de vagas em escolas, ataque ao ensino de jovens e adultos, a liquidação de terras públicas com desconto de até 95% por agronegócio, comprar terras públicas no estado de São Paulo, a maior queimada da história em São Paulo, e se descobriu depois que só tinha 3 milhões de reais destinados no orçamento do estado para combater as queimadas aqui, que poluíram o estado inteiro, detonaram com a qualidade do ar e queimaram milhares de hectares de área nativa, Chico, e o escândalo de corrupção que você lembrou na Secretaria da Fazenda. Não é pouca coisa o que depõe contra o governador Tarcísio, vai ter que explicar muito na campanha. Explicar, inclusive, na área que ele achava que passeava livremente, que dava um show, que é segurança pública. É um desastre. Segurança Pública de São Paulo, o Tarcísio não tem o que mostrar. As pessoas estão muito mais inseguras hoje do que jamais tiveram. E segurança pública é uma atribuição da Constituição aos estados. Então ele vai ter que se explicar muito. Eu, continuando aqui no tema eleições, gente, eu queria trazer também o anúncio da saída do Guilherme Boulos, né, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, que vai deixar o PSOL para se filiar ao PT. A notícia acabou de cair aqui, então vou trazer os detalhes dessa história. Ele afirmou lamentar que parte da sigla tenha se apequenado ao divulgar uma carta apócrifa. O ministro está falando da carta que foi divulgada hoje pela dissidência da Revolução Solidária, denominada de Operativo Nacional da Dissidência da Revolução Solidária. O grupo diz que, abre aspas, Bolo deixou o projeto de construir base social num projeto à esquerda através do PSOL para tentar, por dentro do PT, ser o escolhido por Lula, fecha aspas. E, segundo a dissidência, a tentativa de negociar uma federação com o PT teria sido no intuito de facilitar a saída dele do PSOL. A proposta foi rejeitada pelo Diretório Nacional da sigla no dia 7 de março.
A Revolução Solidária afirmou que a nota do grupo dissidente é mentirosa, perversa, cheia de insinuações, versões distorcidas e ataques pessoais. Também disse que há uma tentativa de reescrever os fatos de forma oportunista. O Boulos, ele era filiado ao PSOL, né? É ainda desde 2018, quando ele disputou a presidência da República. Vocês devem se lembrar, em 2022 foi quando ele se elegeu deputado federal. No final de 2025, portanto, no ano passado, ele foi chamado pelo presidente Lula para assumir esse posto de secretaria-geral da presidência no lugar do Márcio Macedo e tem assumido muito essa posição de articulação até no fim da escala 6x1, né, sobre os movimentos sociais também que tem comparecido. Agora, nesse rolo com o caminhoneiro, era ele que estava lá também na frente. Exatamente. Então, essa também é a notícia que a gente traz de momento. Tem muita gente se reacomodando em novos partidos também nesse momento, né? Mas a verdade nesse caso é que não houve nenhum comunicado ao partido. O Boulos segue filiado ao PSOL, né? Há uma polêmica dentro do grupo dele. Então essa carta que saiu é de companheiros que militavam no próprio grupo do Guilherme Boulos e que tiveram ali uma divergência, né? Mas por enquanto Boulos é filiado ao PSOL, negou a saída, que é uma boa notícia para o PSOL, né? E vamos ver se ele vai manter essa posição de ficar no partido, porque, obviamente, há um assédio muito grande do PT para levá-lo já há muito tempo. Na verdade, esse assédio existe. Não é de hoje. E ele tem se mantido no partido, embora há um distanciamento entre Boulos e a maioria da direção partidária hoje por conta da posição envolvendo esse tema de federação partidária, que não tem nada a ver com o apoio ao Lula, porque o pessoal já aprovou por unanimidade o apoio ao Lula nas eleições desse ano. Aliás, foi o primeiro partido do Brasil a declarar apoio ao Lula já no primeiro turno, né? Então não é essa a polêmica tem a ver com outros arranjos institucionais do mundo partidário, mas Boulos negando a saída. Boa notícia para o pessoal. É isso, então, e a gente vai continuar trazendo os desdobramentos dessa história. Ontem, aliás, Juliana, a gente falou também sobre questões eleitorais, aí acho que você já não estava mais discutindo aqui na mesa, mas tem mudanças no campo bolsonarista também, no Sul, no Paraná. A gente falou sobre o Sérgio Moro, né, que agora voltou a uma lua de mel com os Bolsonaro, depois de tanta troca de farpa, de tantos ataques públicos. Agora o Sérgio Moro está querendo espaço junto ao Flávio Bolsonaro, né? E começaram a circular os vídeos hoje, né? Os vídeos do Sérgio Moro falando mal do Bolsonaro em podcast, lá no Flow, né? Na época que o Flow estava bombando. Sérgio Moro reafirmando as denúncias que ele fez em depoimento, de que houve uma tentativa de interferência na Polícia Federal para que ele, na condição de ministro da Justiça, protegesse o Flávio Bolsonaro. Então, ele falando barbaridades contra o Bolsonaro. E agora... tem o vídeo também ele falando mal do presidente do partido dele agora, o Valdemar da Costa Neto. Então, tem muito a explicar o Sérgio Moro. Mas é um homem que vai passar a vida se explicando, né? E sabe que no Paraná o mais provável é que o Flávio Bolsonaro seja o candidato a presidente mais votado, então ele está jogando onde ele acha que pode se dar melhor. Sempre assim, Sérgio Moro sempre se movimentando onde ele acha que pode se dar melhor e vai deixando um rastro de destruição por onde passa, né? No Podemos, depois no União Brasil, né? E muito em breve no PL também, porque é um sujeito sem nenhum compromisso com construção partidária, tem a ver com... só se importa consigo mesmo, né? E agora fazendo mais uma vez isso, agora indo para o partido de um candidato a presidente forte, Flávio Bolsonaro. Mas assim, surpreende um total de 0 pessoas. Pelo menos a mim, não surpreendeu. A nós aqui, a nossa audiência... Essa bancada... Nossa audiência hiperqualificada tampouco. É isso aí. Juliano Medeiros, a gente vai se despedir nessa sexta-feira? Abri minha Jurubeba antecipadamente. Ô, professor. Abri minha Jurubeba antecipadamente, desejando a toda a nossa audiência um excelente final de semana. Excelente final de semana para você também. Recebendo aqui de braços abertos. Vamos abrir alas Rodrigo Viana. para Rodrigo Viana aqui na nossa mesa. Muito bom fim de semana, Juliano. Você também, valeu. De bom. Muito bem, Rodrigo. Chegou no momento bom, a gente falando de eleição. E eu cheguei me mandaram trazer um iPad para você. Olha só que coisa boa. Eu já tinha até esquecido do iPad, hoje não precisei. Ele é para situações emergenciais. Né? Aqui nos bastidores, que às vezes acontece, o backup. Você sabe que aqui... tem dia que começa a apagar tudo aí. Às vezes o notebook não responde, né? Dá umas ligadas. Então a gente tem que ter aqui o nosso backup da nossa
pauta em mãos. Muito obrigada, bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, gente. A gente falava sobre o Banco Master na abertura do programa. A gente quase não fala desse final desse banco. O Brasil aí, quase não que fala. Hoje a gente falou de Banco Master, Rodrigo. Olha que novidade, que coisa, né? Aliás, o povo já recebeu aquele dinheiro que estava lá enganchado? Não? Do Fundo Garantidor de Crédito? Acho que não, né? Se você não recebeu ainda, avisa a gente aqui no chat. É uma boa pauta. Porque fizeram aquele barulho todo, quem tinha até 250 mil estava garantido, pelo tal do Fundo Garantidor. E quem tinha mais... Dançou bailou na curva. Na pirâmide do Vorcaro. Mas é interessante saber se as pessoas estão recebendo ou não. O Chico, você sabia que a gente vai ter um documentário original do ECL sobre o Banco Master? Sabia, rapaz. Essa eu não sei se o pessoal sabia. Da delação, hoje já informamos. E esse vai conseguir explicar, porque é um caos. O mundo da informação hoje é muito caótico, né? A gente mesmo aqui despeja 200 mil notícias, chegam mais 400 e a gente tenta decifrar o que dá, mas aí você entra na rede social, está lá 200 formas de contar a história e esse documentário começa a organizar a bagunça. Por que acontece uma fraude dessa? Qual o papel do Banco Central? O Roberto Campos Neto tem culpa ou não tem? Era uma pirâmide, era uma aventura louca, aquele CDB de 200%, 140%. Então, e porque entende, né? O Eduardo entende de sistema financeiro mais que qualquer um, não de nós, qualquer um do Brasil. Não, Chico, e acho que é importante porque a gente aqui vai dando as informações de forma, às vezes, fragmentada, e é assim mesmo o noticiário, né? Então, uma hora é os diretores do Banco Central que facilitaram, depois as conexões com a Igreja da Lagoinha, depois o mercado financeiro. Falta uma linha, assim, para explicar o todo, porque senão a gente se perde. Isso. Como é que o banco nasceu, ele tinha outro nome, daí mudou de nome. Quais são os personagens do mercado financeiro que podem estar por trás do Vorcaro? Tem um nome pintando aí. Sim. Você até chegou a falar um dia aqui, né, que foi dono do Jornal do Brasil uma época, lá, o Tanuri. Rapaz, o Nelson Tanuri. Nelson Tanuri deixou, assim, milhares de colegas nossos do velho JB sem o fundo de garantia. E depois disso, sabe o que aconteceu com ele? Nada, saiu comprando tudo por aí. Inclusive, ele comprou um braço da Sabesp agora na privatização. E aí, outro dia, foi uma pessoa do mercado financeiro na CPI, o ICL até trouxe, e disse com todas as letras, o verdadeiro dono do Master é o Tanuri. Então, esse é um personagem também, né? Todos esses bastidores, tudo isso vai estar no documentário. Que maravilha. É isso, então, fazer o convite, icl.com.br/Banco Master, você se inscreve, garante a sua vaga para participar junto com a gente nessa estreia que vai ter o Eduardo Moreira ali, trazendo todos esses detalhes. Sei de outras pessoas que estão trabalhando junto ali também, Débora Maganha nessa semana. Sabe muito, hein? Fico tentando colher spoiler, entendeu, Chico? Sabe muito. Aqui, com o meu eleitorado, com a Débora Maganha, e aí, Débora, como é que tá o documentário? Eu sei que tá a todo vapor nessa semana. Vem quente. Vem quentíssimo, tem coisa boa que está sendo preparada aí. A dificuldade, eu acho, Chico, eu quero só ver, aliás, como é que vai fazer para condensar toda essa história, né? Porque é realmente uma teia impressionante. Esse eu acho que é o maior desafio do documentário, que eu tenho certeza que o ICL vai fazer. Vai explicado, vai... Finalmente todo mundo vai entender. Precisamos, né? Tava todo mundo precisando entender essa história. Vamos seguir aqui, falando, claro, sobre o Banco Master. Na abertura do N2 eu falei sobre esse termo de confidencialidade, né, que o Vorcaro assinou com a PGR e com a Polícia Federal para uma possível delação premiada no caso das fraudes do Master. O repórter do ICL Notícias, o Kleber Lourenço, ouviu o advogado Roberto Podival, um dos defensores do Vorcaro e que era contra um acordo de delação premiada. Então, o Podival disse que vai continuar atuando na defesa do Vorcaro, mas que não vai participar de qualquer negociação que envolva essa colaboração premiada. Segundo o advogado, ele tem muitos clientes e amigos que podem eventualmente ser delatados, e isso pode deixar o Vorcaro numa situação delicada. Vamos ver quais vão ser os próximos passos até a homologação do acordo? Acho que é dar 2 passos para trás aqui. A nossa equipe fez um esquema que está na sua tela. Próximos passos da delação do Vorcaro. Como é que acontece isso, gente? Então, número 1, fase inicial
de negociação. A defesa apresenta a proposta preliminar de colaboração à Polícia Federal e à PGR. Depois, a apresentação do que pode entregar. O Vorcaro indica fatos, nomes, documentos, pode ser fotos também, né? Possíveis alvos citados. Depois, negociação dos benefícios, que podem ser redução de pena, né? Regime mais brando, por aí vai. Depoimentos formais, PF e PGR passam ao ouvir o Vorcaro para detalhar fatos e buscar as provas. Vamos para a próxima página aqui, gente. Vem a checagem de informações. Esse é o passo número 5. As declarações precisam ser confirmadas por provas independentes. 6. Novas frentes de investigação. A colaboração pode abrir apuração sobre políticos e relações com os 3 poderes. E depois, o último passo, a homologação no Supremo Tribunal Federal. Esse acordo precisa do aval do relator, que é o ministro André Mendonça, para ter uma validade legal. Então, apesar de ser algo que está gerando muita expectativa, tem um rito processual aqui para acontecer. Tem um roteirinho, né? Muito bem definido. Exatamente. Por isso, a doutora Damares Medina, advogada constitucionalista, está chegando aqui para conversar com a gente nessa tarde de N2. Doutora Agora Damares. a gente fica sabendo. Agora sim. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada, gente. Não há motivos para sorrir, né? Diante desses números do Daniel Vorcaro, eu espero que o documentário do Eduardo, do ICL, ensine a gente também como ganhar 290 milhões de reais em 24 horas, né? Acho que essa é a aula que todos nós brasileiros queremos aprender, porque quando a gente se depara com os dados, a gente fica perplexa, né? Né? Porque quem nunca de nós ficou com medo de cair na malha fina quando declara aquele recibo médico de uma forma diferente, mas a malha desse pessoal é larguíssima. Por que não passa 295 milhões de reais? É muita grana. A gente fica preocupado com R$200 para cá, 300 para lá, né? Um negócio 150. Quando você vai receber de restituição de imposto de renda. Não, e os dados são assombrosos, porque em maio de 2023 ele comprou os mesmos títulos por 10 milhões e vendeu uma semana depois por 163 milhões. Aí eu acho que os agentes envolvidos veem que isso, né, não é detectado, e em dezembro ele é mais arriscado ainda. Ele não espera nem uma semana, em 24 horas, né, ele compra cerca de, eu até anotei porque os números me pareciam assim inacreditáveis, de 2,5 milhões e vende no dia seguinte por 295 milhões. E aí o patrimônio do Daniel Vorcaro em 2015 era de 3 milhões, em 2024 era de 2,5 bilhões. Nem o Bad Bunny, né, que é o maior, era, né, de caixa de supermercado, até uma trajetória mais fantástica do que o Bad Bunny. Realmente os números deixam a gente estarrecido. Gostei da comparação, doutora Damares, é muito bom. Então, coitado, né? O Bad Bunny está lá trabalhando, fazendo a arte dele, né? Então a gente quer aprender essa arte do Daniel Vorcaro também, que está assim, fantástica. Impressionante. E sobre a delação, né? Isso, que é o que importa, queremos saber. Nem entre os penalistas a delação premiada ela é unanimidade. Porque sempre passa para o cidadão comum de que aquela mensagem que o crime compensa. E o nome já diz tudo, é delação premiada. E como existe uma grande assimetria entre o que vai ser entregue, uma vulnerabilidade de quem está entregando lá os fatos e versões, esses conteúdos podem ser comprometidos. E nós, como brasileiros, contribuintes e eleitores, já vimos todo esse filme na Lava Jato. Lava Jato teve grande parte de sua trajetória processual sustentada em delações premiadas, depois processos anulados, né, dinheiro revertido. Então, assim, até na perspectiva processual, o aparato do Estado que é gasto em torno dessas estruturas tão grandes, né, para depois, daqui a 10 anos, ser anulado e tudo ser reduzido a estaca zero, né? Então, é um elemento que, ao mesmo tempo, dá ao trabalhador, ao contribuinte, ao cidadão comum a esperança de que, né, os atores vão responder de alguma forma, né? E aí nós vimos, né, que tem vários atores envolvidos, porque se o patrimônio do Vorcaro é de 2,5 bilhões
e o efetivo dono nem seria ele, imagina quanto que é o patrimônio do dono, né? Então são questões assim que eu não considero isoladas no mercado financeiro, realmente há indícios claros de falha, de restrição, né, de como é que não tem um alerta no mercado financeiro quando um ganho desse é fabricado da noite para o dia. E a delação premiada ela acontece nesse contexto bem contaminado, né, de fragilidade, de pressão, e dadas a magnitude dos atores envolvidos, né, a grande chance de que parte desses elementos seja... na verdade, até a morte do próprio Sicário, né, nós discutimos isso aqui já, quando um ator central morre com ele parte da verdade também, a narrativa passa a ser discutida, né, então nós temos uma delação e uma situação bastante delicada. Agora, do ponto de vista prático, assim, doutora Damares, como é que isso se daria, né? Quem é que vai controlar? Porque o ministro André Mendonça tem esse papel, né, como relator, de ir checando as informações, mas talvez você pudesse explicar para a gente que não tem tanto hábito. Esse roteiro. É o delegado que no dia a dia conduz e o ministro só entra no final. E a PGR? Porque na verdade, a PGR... O Supremo está querendo a PGR na parada. Isso. Explica para a gente. Tem que ser, né, porque... nós estamos tratando aí de foro privilegiado, porque supostamente envolveriam, né, figuras com foro privilegiado, um processo que ainda está com vazamento de informações muito seletivas, né, teve parte dos dados do celular que foram retiradas e depois a CPI pediu diretamente à Apple e foram fornecidos, mas quem conduz toda essa operação de delação premiada, que é uma dinâmica bastante sofisticada e controlada, essas etapas procedimentais, elas buscam conferir nesse ambiente todo fragilizado o mínimo de veracidade, de legitimidade, e é importante para quem nos assiste. A delação ela é um primeiro passo para a confirmação, que foi a quinta etapa aí que a Gabi destacou, né? Não é uma narrativa só que vai sustentar uma condenação. Ela é um prenúncio que vai abrir fontes para novas investigações e coleta de novas provas. Quem conduz tudo isso é o Procurador-Geral da República, que é quem tem a iniciativa para o inquérito, para a ação penal, né? E o ministro André Mendonça fica nessa coordenação, porque nós ainda estamos na parte instrutória do processo, né? Antes do oferecimento da denúncia, que vai ser aí a parte depois, se o Procurador-Geral da República, se houver a delação, se os fatos e as narrativas forem corroborados com as provas que foram encontradas, e ele achar que tem elementos suficientes, ele pode oferecer a denúncia, e aí o Supremo vai decidir. E nós vamos ver que o Supremo vai decidir, porque, né, o próprio afastamento do ministro Dias Toffoli no início do processo já indica também o impedimento no próprio julgamento, né? O Supremo decidiu há pouco que a competência para o julgamento dessas ações é da turma, né? Então, até a questão do quórum, dependendo das autoridades envolvidas diretamente na delação, vai ficar bastante comprometida, porque cada turma do Supremo tem 5 ministros, né? Exatamente. Doutora Damares, eu sei que a gente tem muito a falar aqui a respeito disso. Agora há pouco a gente falou sobre a possibilidade de outros delatores, né, Rodrigo? O Zetel, né? Então, o Zetel, nunca sei falar. Ele que vai entrar agora. A gente tinha falado de um ex-presidente do BRB que estava verdade, sinalizando... Paulo Henrique Costa. Ele estava sinalizando, a defesa dele estava sinalizando que tinha um interesse numa delação premiada, né? Agora, a Polícia Federal que está de olho nesse alvo, que é o cunhado do Vorcaro e também ex-pastor da Igreja de Lagoinha. Ah, sim. E a Polícia Federal está investigando as mensagens entre o Vorcaro e o Zetel, que citam pagamentos, transações financeiras, que incluem menções a políticos, informação que vem da Folha de São Paulo. Você está vendo a manchete aí na sua tela. O objetivo da investigação é apurar se tem indício de irregularidade nesses repasses que justifiquem novas apurações e, eventualmente, também o avanço da Operação Compliance Zero. Essas informações foram obtidas em conversas, né, quebras de sigilo. Elas devem ser somadas a outros elementos, como, por exemplo, acordos de delação premiada, que a gente falava agora. A Igreja de Lagoinha, só para lembrar vocês, foi a 6ª maior doadora individual do país nas eleições de 2022. Repasses de R$3 milhões para a campanha do Bolsonaro e R$2 milhões para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É sempre bom a gente contextualizar. Não pode esquecer isso.
Se o cara é o maior doador individual, como é que vai esquecer e tem outro contexto mais importante, né? A gente, quando fala assim, igreja X, igreja Y, acho que tem até um cunho religioso, mas é um cunho tributário muito importante. Igrejas não pagam tributo, elas têm imunidade tributária, são protegidas pela Constituição, o que facilita um fluxo de dinheiro completamente sem controle. Então, esse aspecto é fundamental, porque muitas vezes essas instituições, como elas não têm, né, não têm que declarar imposto, têm uma imunidade sobre várias incidências, elas acabam sendo foco de lavagem de dinheiro. Isso mesmo. Exatamente. Perfeito. Estou falando que é o caso, né? Mas só estou contextualizando também por que as igrejas são tão focadas, né? Porque numa igreja você pode colocar, você tem uma fortuna, você pode colocar tudo em nome da igreja. Teu avião, 500 mil cabeças de boi, vai tudo para a igreja, tudo de Jesus. Sem pagar imposto nenhum, sem pagar imposto. Tem vários casos, né? A própria Igreja Universal. Liberdade religiosa. A própria Igreja Universal, né? Tudo que os líderes da Universal têm está em nome da igreja. Né? Aquele outro daquela igreja que quebrou, ele faliu. Eu nunca vi uma igreja falir, mas ele faliu. Aquele que usa aquele chapéuzão. Valdomiro. Valdomiro também, a mesma coisa. Tudo em nome da igreja. Enfim. É claro que não foram os evangélicos que inventaram isso, né? A Igreja Católica muito antes de todo mundo, esse sistema de cooptação. Mas aqui nós temos essa junção muito forte, né? Porque o Estado é muito ausente, né, principalmente nas periferias, e a igreja acaba exercendo esse papel de coesão, de assistência social em lugares que muitas vezes, né, o cidadão não tem nada, além da igreja, da religião, para poder ser aí um ponto de apoio, né? Mas os evangélicos aqui no Brasil apenas estão aplicando o que a Igreja Católica fez durante muitos séculos. Exatamente, o Banco do Vaticano tem séculos, enquanto né? o Banco do Edir Macedo historicamente é recente. É recente. É o know-how, né? A fintech da Lagoinha, do Zettel e do Vorcaro, ela é também muito recente. Então, agora que os evangélicos estão entrando nesse negócio, que a Igreja Católica já está desde que Pedro pegou aquela chave lá. Assim, sempre... um pedacinho. Não, desculpa, eu ia só dizer... Vendia um pedacinho da cruz, né? Mas nós entendemos todo esse contexto religioso sem querer fazer nenhuma apologia, que realmente não é novo. É um mecanismo que a religião costuma usar, né, há bastante tempo, mas com todo respeito a todas as crenças. Não, inclusive aos fiéis da Lagoinha, porque eu imagino que muitos vão ali porque acreditam. Fornece alívio para as pessoas e tudo. Então nós estamos falando das lideranças evangélicas dessas igrejas aí. Exatamente. Estamos falando dos vendilhões. Aqui. Os vendilhões do templo. É uma coisa. O fiel está lá porque acredita, né? Ele está sendo abusado na sua fé. Aliás, foram eles que descobriram, né? É o único momento na Bíblia. Desculpa, doutora Damares, só ia citar. Os vendilhões do templo, para os evangélicos que assistem, é o único momento na Bíblia em que Jesus se irou, que ele joga tudo pelo chão, porque Jesus realmente não tolera vendilhões do templo. Muito bom. Não, eu só ia citar aqui, no caso da Igreja de Lagoinha, que foram os fiéis que estranharam, né? Quando eles foram tentar depositar o dízimo e a conta tinha sumido. Sumiu a conta, sumiu a igreja nas redes sociais. Eles que denunciam, os fiéis que denunciam. Exatamente. Teve essa etapa também. Então, essa possibilidade de delação realmente é um braço dessa história que chama atenção, né? Porque é quase que um braço direito do Vorcaro, o Fabiano ele Zettel. é meio um trem pagador, assim, ele que sai pagando. Ele sai cumprindo as ordens de pagamento do Vorcaro, em tudo. Da questão mais sagrada à sacanagem propriamente dita, que é o caso das festas em Trancoso. Então, usadas para negócio, por isso que eu estou citando aqui. Não era nada privado, era usado para convidar pessoas, convencer pessoas como lobby para fazer negócios. Uhum. E tudo era o Zettel que resolvia. Tem até, doutora Damares, gente, negócio dos cemitérios do Ricardo Nunes aqui em São Paulo. Quando fizeram a concessão, passou para a iniciativa privada, sobrou até um pedaço para o Vorcaro aqui num Campo Santo, aqui no cemitério em São Paulo. Acho que mais de um até, né? Mais que mais de um. Então, cemitério. É uma rede de negócios sem fim.
É isso. É uma malha, né? É uma malha. Sim. Sim. Eu queria também, sei que a gente está falando aqui, tem muitos desdobramentos dessa história do Master, mas queria trazer o caso do Jair Bolsonaro. É uma história que está sim, tem tudo a ver com a doutora Damares muito também, né, doutora Damares, porque a equipe que trata da saúde do Jair Bolsonaro enviou um prontuário médico para os advogados, né, para a defesa, e chegou ali ao gabinete do ministro do STF, o Alexandre de Moraes, para ele analisar um novo pedido de transferência para a prisão domiciliar. O que traz esse relatório? O fato de que foi necessário administrar 3 antibióticos no tratamento e que o Bolsonaro teve complicações renais nesse período. Então, enquanto isso, no STF, um grupo de ministros está avaliando que a eventual transferência para a prisão domiciliar do Bolsonaro pode funcionar como uma forma de proteção institucional do próprio STF, porque o STF considera essa opção por conta da condição do quadro de saúde dele, né, que pode aumentar uma pressão sobre o Supremo, caso haja uma evolução negativa no estado de saúde do Bolsonaro. Isso precisa ser avaliado ainda, né? A palavra final vai ser do Alexandre de Moraes, que é relator desse caso. E segundo interlocutores, as pessoas, proximidade ali do ministro, ele ainda não deu sinais claros sobre qual caminho vai tomar. Eu imagino que ele vai esperar a evolução do quadro ao longo dessa semana também, já que o Jair Bolsonaro continua sob cuidados médicos por enquanto, né? Eu acho que vai... Certo, eu sou a favor de uma junta médica independente. Porque você pega um médico primo do Caiado, do Ronaldo Caiado. O outro ele faz um antipetista que fica divulgando nas redes sociais assim uma verdadeira campanha de ódio contra o Lula. Então, gente, eu pediria uma junta médica independente para avaliar e decidiria de acordo com essa junta médica independente. É o básico, né? Não está fazendo nenhum... É uma coisa técnica, decisão técnica. Vem dois ou três, não sei, uma equipe médica independente, avalia, pega os exames, confere tudo e diz, Xandão, casa ou papuda. E, aliás, uma pergunta é, indo para casa, fica mais seguro do ponto de vista médico? Por quê? Por que em casa ficaria mais seguro? Vai dormir um médico do lado dele? Vai ter um enfermeiro 100% do tempo? Não sei. Né? Porque às vezes na papudinha, doutora Damares, o que a gente escutava é que havia assistência médica, um ambulatório 24 horas, que eu não sei se na casa dele ele vai ter. Enfim, é uma pergunta também, né? Bom, não há discussões que o domicílio é mais confortável do que qualquer estabelecimento prisional, né? Agora, do ponto de vista médico, né, provavelmente ele tem condições de ter uma equipe médica à sua disposição, mas o ponto mais relevante que eu gostaria de enfatizar é que enquanto o cidadão está sob a tutela do Estado, ele tem responsabilidade sobre a vida dele. E nenhum de nós, o Supremo, quando o Chico fala muito bem sobre a pressão sobre o Supremo, ninguém quer suportar a pressão de uma eventual tragédia, de uma morte, né, de um presidiário, de um ex-presidente, no estabelecimento prisional. Né? Eu concordo muito com essa ideia, Chico, de uma junta médica independente, porque eu acho que aos 70 e tantos anos de idoso, com as condições de saúde que ele tem, né, não seria muito difícil, trazendo à tona o padrão de prisões domiciliares dos políticos brasileiros aqui no Brasil, que ele fosse realmente retornasse à prisão domiciliar. Até porque nós sabemos que no histórico processual dele, ele só foi recolhido à prisão porque ele tentou romper a tornozeleira, né? Senão ele estaria cumprindo essa pena até agora em regime domiciliar. Sim, exato. Isso que eu fico imaginando, né? Imagino que seja levado em consideração, mas a depender da gravidade ou não do caso do Jair Bolsonaro, né? Que se está esperando a evolução. Eu acredito que ele irá logo para casa. Você acredita que sim, então? Doutora Damares, que ele vai para casa... Rapidamente. Aí nem passaria pelo presídio nesse caso, então. Claro que a gente está levantando aqui no campo da hipótese. Não, iria direto, né? Imagina. Mas, bom, a gente não pode prever, né? Claro. O que a gente está observando é que o próprio prontuário dos médicos dele diz que ele ficaria mais uma semana ainda no DF-Star, e o Alexandre de Moraes está dizendo que depois que ele tiver liberação de alta, aí entraria essa junta da Polícia Federal para fazer uma avaliação neutra, independente e tal. Então, pelo menos mais uma semana no DF-Star.
Enquanto ele está internado numa crise, né, de saúde, ele não pode nem ser submetido à avaliação médica. Ele precisa primeiro restabelecer a saúde, para daí, num quadro estabilizado, a junta médica poder avaliar se ele tem condições de continuar o cumprimento da pena no estabelecimento prisional ou em regime domiciliar, como a maioria dos políticos brasileiros que sofrem condenação aqui no Brasil. Ao contrário dos cidadãos comuns. Claro. Eu até ia te perguntar, doutora Damares, uma dúvida aqui da nossa equipe, né, do nosso editor, o Ricardo Gouveia, se precisa ter alta, é interessante essa dúvida, se precisa ter alta para ter a domiciliar decretada, ou se o Alexandre de Moraes ele pode deixar liberado ainda com o Jair Bolsonaro no hospital em tratamento. Ele poderia, né, porque o ministro relator no Supremo tem muitos poderes, né, mas numa perspectiva procedimental não faria sentido você decidir sobre uma prisão enquanto o condenado não teve sequer alta hospitalar. Então eu creio que o processo vai seguir uma organicidade, né, assim que tiver alta, pode ser que ele vá diretamente para o seu domicílio, né, provavelmente essa junta de avaliação dele deva ser feita até no próprio hospital, né, mas a gente não pode saber, porque uma das características muito grandes do Supremo é a total ausência de padrões decisórios, né? Então... que é muito na mão do relator de turno, como se diz. Exato. Cada um faz do seu jeito. Do mês, né? Eles mudam até entre eles próprios, eles mudam de opinião, então vai saber. Bom, a gente ainda vai ter que acompanhar ao longo dessa semana, imagino, o deliberar dessa história. A gente estava até com a possibilidade, num primeiro momento, né? Será que o Alexandre de Moraes vai tomar alguma decisão nesse final de semana? Mas como o caso ainda deve se prolongar ao longo da semana que vem, então ficaremos atentos à decisão, mas cada vez mais apontando para isso. A própria doutora Damares falando aqui para a gente que acredita que vai diretamente para a prisão domiciliar por conta desse caso. Doutora Damares, muito obrigada. Sempre um prazer te receber aqui, querida. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Bom final de semana para todos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Bom final de semana. Obrigado. Até a próxima. Aliás, hoje é sexta-feira. Toda sexta-feira eu trago as novidades da revista Liberta. Opa! Aliás, a revista Liberta, que hoje o Leandro Demore, né, nosso diretor de jornalismo, compartilhou com a gente a capa animada da revista Liberta. Capa belíssima, animada, né? Capa animada. Aliás, as capas da Liberta já são maravilhosas, mas tem essa opção animada lá no Instagram, né? Nas redes da Esse escorregão do Trump aí? Isso, exatamente. Esse tamborzinho aí, ele fica pior do que lá no Estreito de Hormuz. Genial, hein? Quente. E essa capa também é do Aroeira, eu não estou conseguindo identificar a assinatura nesse caso. Geralmente é a Aroeira que faz as capas da revista, enfim, mas mais uma belíssima capa da revista Liberta, né? Dá vontade de ter essa revista impressa já, né, Chico? Sim, foi dessa na hora ali, pegar no final de semana, né? Ali na rede. Eu sei que essa semana tem artigos do professor Leonardo Trevisan, se não me engano também de Débora Maganha, porque eu sou míope, eu nunca consigo ler, né, as letras miúdas da revista. A gente tem que colocar aqui na tela inteira para eu minimamente conseguir... Aí, ó, temos. Sim, Débora Maganha e Leonardo Trevisan, não estava errada, muito bem. Então, a minha visão aqui não me traiu. E, claro, que tem os artigos semanais da nossa equipe, tem o Leandro Demore, também outros personagens. Aqui a Márcia Tiburi está escrevendo Jamil Chad, Juca Kifuri. Juca Kifuri. Tem muita gente assim. Fala com o Chico, que é menino novo, ele lê tudo de longe. Isso, exato. E o Luiz... Chico, que tem a visão jovem, me ajuda. E o Luiz Costa Pinto. O olho de carcarado, sertão. Isso porque eu tô de lente de contato, Luiz Costa Pinto e a sessão mais quente de todas. Sim. Reserva... Tem umas histórias aí boas. Reserva exclusiva, meu Deus do céu. Reserva exclusiva sempre traz ali reportagens Foi quem exclusivas. trouxe, eu citei agora há pouco a sacanagem de Trancoso, da turma do Vorcaro. Primeira vez saiu ali. Primeira vez, quem dá a notícia é... O que ficou conhecido como a suruba do Vorcaro, né? A suruba do Vorcaro saiu primeiro no Reserva Exclusiva. É isso, então fica o convite para todo mundo
assinar, se ainda não assinou, vai em icl.com.br/revista e assina a nossa revista digital, a Liberta. Sou suspeita, porque eu tô lendo semanalmente a Liberta, mas as análises estão, assim, de primeiríssima qualidade. E você é colaboradora permanente. Semana ali, né? passada eu colaborei sempre também. Tá lá. De vez em quando. Sempre que dá, a gente chega Tenho também, lido, né, muito Chico? bom, muito bom. Chegamos juntos também, né, Rodrigo Viana? Isso aí. Vira e mexe, a gente escreve para a Liberta também. É isso. Se você estiver me acompanhando pela televisão, dá para apontar o celular aí para a tela também, hein, gente? Esse QR Code que está no cantinho, você pode apontar e acessar o mesmo link que está aí na nossa tela. Vamos seguir com o nosso noticiário aqui? Pessoal, daqui a pouquinho o professor Castro Rocha chega. Sexta-feira é sempre dia de Castro Rocha. Tem sempre uma conversa literária. Muito bom. Que, aliás, ele que já chegou, eu anunciei, ele prontamente já chegou aqui para conversar com a gente. Abriu sua câmera. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite, audiência. Professor, o ministro Alexandre de Moraes decidiu frear o arquivamento da investigação sobre o caso das joias sauditas. Informação que a gente traz aqui para repercutir contigo. Nesse despacho, o Alexandre de Moraes cobrou uma nova manifestação da PGR. A decisão do ministro vem depois justamente de a PGR ter se posicionado pelo arquivamento desse caso. O Alexandre de Moraes ressaltou que a Polícia Federal apresentou novos fatos. A PF alega que foram identificados eventos fortuitos, aqui entre aspas, no celular do advogado Frederico Wassef, enviado pela família Bolsonaro, vocês devem se lembrar disso, lá para os Estados Unidos para recomprar as joias vendidas. Aliás, acho que foi a maior pataquada dessa história, né? Assim, uma missão que deu tudo errado e aí teve que voltar atrás. Ele pareceu né, meio Chico? como aquele advogado da série Better Call Saul, sabe? Isso! Advogado meio trapalhão. Exatamente. Ele exerceu um pouco aquele papel. Bem lembrado. Professor. Vamos lá, Gabi. Vou seguir o que você, a sua toada. Vamos resgatar rapidamente para a audiência os elementos do caso. Porque a PGR sugeriu o arquivamento com base no fato de que, diz a PGR, há uma ambiguidade sobre a natureza jurídica do presente. Se ele seria considerado ou não um presente personalíssimo. Se for um presente personalíssimo, ele, como o próprio nome já o diz, ele pertence a quem recebe. Se ele tiver um valor a partir de uma certa quantia, ele é considerado um bem público. Mas esqueçamos um pouco essa tecnicalidade jurídica. O que o Alexandre de Moraes está fazendo, me parece, é chamar a atenção para o conjunto dos fatos, não apenas para uma possível ambiguidade jurídica sobre a definição rigorosa de presente personalíssimo. Porque, veja, Gabi, para recordar para a nossa audiência, como é que nós descobrimos do caso? Em primeiro lugar, um almirante da Marinha com auxiliar viajaram da Arábia Saudita para o Brasil e entraram com estas joias sem declará-las. Elas não foram declaradas na alfândega na hora da entrada. Se se trata de um presente personalíssimo para um alto dignatário do país, qual é o procedimento correto? É chegar na alfândega e dizer: eu tenho tais, olha que joias, hein, barbaridade. Isso deve valer mais que o nosso apartamento, né, Gabi? Assim, olha, eu estou entrando com tais e tais joias que são presentes personalíssimos do presidente da República. Registra-se, nenhum problema. Eles tentaram literalmente contrabandear. Então não estamos mais na discussão jurídica ambígua sobre a definição rigorosa do presente personalíssimo. Estamos diante de um crime de sonegação. É um crime óbvio de sonegação. Eles não declararam. Além disso, o almirante que saiu conseguiu, com uma cartada por ser almirante, fazer o que não se pode, é proibido. Ele retornou à área de embarque depois de ter saído. Todo mundo que viaja sabe que tem aquele aviso: ao passar dessa área não é permitido retornar. Ele retornou para tentar dar uma carteirada no agente da Polícia Federal. E veja como as pontas todas se atam, Gabi. Por que eles querem desesperadamente acabar com o serviço público, acabar com a universidade e não ter estabilidade no emprego? Porque foi um agente da Polícia Federal concursado, agente de carreira, que teve a possibilidade de dizer para o almirante: aqui o senhor não vai dar carteirada. E o caso veio à tona. Mas não parou por aí, Gabi, porque a atrapalhada é infinita. Vamos lá. Há uma fotografia do pai
do coronel Mauro Cid fotografando um dos objetos que eles queriam vender. Ele fotografou e sem se dar conta, porque Chico e Rodrigo, o nível do exército Brancaleone é hors concurso. Essa fotografia que circulou, Gabi, todo mundo vai lembrar. Está mais uma da pataquada. Está o general Cid refletido no objeto que ele quer vender. Que emprego deram para o general Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid, responsável pela agência de exportação em Miami, Chico? Miami. Nem originalidade eles têm, não é? É literalmente o governo do Brasil, o Miami Vice, sem o Don Johnson, não é? Gabi, piora, porque houve um relógio que foi vendido sem que ele tivesse sido declarado. Essa é a questão. Ele não foi declarado, ele foi vendido. Aí este delegado, que lembrou muito bem o Chico, parece que esses advogados trapalhões da série, esse advogado viaja para os Estados Unidos, recompra o relógio e diz, foi descoberto ao cheque, ele primeiro negou, depois apareceu o cheque com a assinatura dele e disse, não, ninguém me pediu, foi iniciativa minha de ir para os Estados Unidos comprar o relógio. Ou seja, Gabi, é muito importante chamar a atenção que nós não estamos diante de um caso de impossibilidade de uma definição técnica rigorosa. Nós estamos diante do caso evidente de apropriação indébita de um bem público, tentativa de venda de um bem público, sonegação, contrabando, é uma sucessão de crimes. É difícil escolher qual o crime mais grave. Aí, assim, não pode arquivar. A foto, Rodrigo? A foto, porque eu estava pensando assim, eu sou general, mas pode me chamar de lambe-lambe de joia roubada, porque é a função que ele cumpriu ali. Olha lá, a foto do Mauro Cid pai, que tirou para negociar a venda nos Estados Unidos. Olha só. A produção é muito boa, né, Gabi? Essa foto é maravilhosa, né? Realmente assim, tem que ser estudado. Ele tirou para mostrar, ô Jair, recebemos aqui, vamos guardar para você, tá aqui a prova. Ó. Tá a prova, inclusive, que eu é que fiz a receptação aqui. Agora, pessoal, por que é importante que nós tenhamos memória? Isso é tão importante, Gabi, que veja, daqui a pouco, os controladores das lojas americanas, aquela trinca de gurus fantásticos no empreendedorismo brasileiro, daqui a pouco vão voltar a receber prêmios como mentes brilhantes do empreendedorismo. Daqui a pouco nós vamos dizer que o que aconteceu foi apenas... Nós vamos esquecer que houve sonegação, contrabando, venda, recompra, negação. Nós vamos esquecer esse conjunto de crimes e vamos apenas dizer que tudo não passa de uma impossibilidade de definição técnica rigorosa. Não é. Os controladores das lojas americanas realizaram a segunda maior fraude do Brasil, a primeira é o Banco Master, e nesse caso das joias há uma sucessão de crimes. Para usar uma linguagem mercador, há crimes a granel. Nós podemos escolher qual crime nós vamos responsabilizá-los. É isso, eu achei importantíssimo a gente trazer esse tema aqui hoje. Aliás, a gente falou do Assef, né? Ele está trabalhando muitíssimo para ser o ministro da Justiça, está conversando com o Flávio Bolsonaro sobre isso. Muito boa risada do professor de estudo. A apuração da Juliana Dalpiva, que a gente traz aqui. O Flávio Bolsonaro, ele esteve com o Assef pelo menos 2 vezes em São Paulo no último mês e disse, o advogado, né, disse aos interlocutores que tem desejo de ser parte de um futuro governo e pressiona justamente pelo Ministério da Justiça. Ele foi questionado pela coluna da Juliana Dalpiva e o Flávio não negou que o Assef é um dos cotados. Lembrando que a gente também já tinha visto na semana passada, na coluna da Dalpiva, sobre a denúncia, né, contra o Assef por agressão sexual. Ele tem uma denúncia antes também por racismo, então tem uma ficha corrida muito vasta. E quando ele pede um cargo, e um cargo alto, quando ele pede lugar num eventual, Deus nos livre dessa praga, governo Flávio Bolsonaro, ele pede porque ele sabe que ele tem trunfo na mão. Se esse cara fala, ele acaba com a candidatura Flávio Bolsonaro. Porque ele é quem abriga o Queiroz, que é o principal nome do escândalo do peculato do Flávio Bolsonaro, quando pega o dinheiro dos funcionários da Assembleia e para pagar escola de filho, para a despesa da família Bolsonaro e para comprar imóveis. Ele esconde o Queiroz naquela casa lá em Atibaia. Ele esconde o Queiroz em Atibaia. Então, quando ele pede, você diz, esse cara não vale nada, é um advogado trapalhão. Gente, mas ele tem o maior dos poderes. Ele tem a família Bolsonaro na mão.
ele pode ser o que ele quiser. Ele destrói Flávio Bolsonaro em meia hora. Por isso que ele pode exigir. Ele pode pedir tudo. E o Flávio não responde de forma grosseira. Não fala assim, você está se colocando antes da hora. Isso é um maluco. Não, não pode dizer. Não pode dizer, tá na mão dele. Aliás, só para te passar, professor, você citou, né, claro, Chico, o caso de injúria racial. No final do ano passado, ele foi condenado em primeira instância, então ainda pode recorrer, mas foi condenado no caso de injúria racial também. Vai lá, professor. É uma fotografia antecipada do que seria um governo Flávio Bolsonaro. É um governo miliciano. Claramente um governo miliciano. Tudo o que o Chico e o Rodrigo disseram já diz tudo. Isto é, o Wassef, ele é uma espécie de homem-bomba. Se ele resolver falar, porque o Queiroz era o operador dos pequenos esquemas da rachadinha. Rachadinhas criadas pelo Jair Messias Bolsonaro. Por isso que eu digo que a família Bolsonaro, Gabi, não é uma família de políticos, é uma franquia. Assim como tem McDonald's, Burger King, Bob's, tem a franquia Bolsonaro, cuja especialidade não é fritar hambúrguer, como acreditava o Eduardo Bolsonaro. A especialidade é peculato, é a apropriação da coisa pública. Quando eles chegaram à presidência, o nível do crime, o nível da milícia aumentou em muito. O Queiroz é o homem das pequenas operações. Quando lá atrás o Jair Messias Bolsonaro foi assaltado, e como sempre, com enorme valentia, só o que fez Jair Messias Bolsonaro? Nada. Mas os assaltantes apareceram uma semana depois, e a família dos assaltantes apareceram todos mortos. As digitais dessas pessoas, nesse caso, claramente miliciano. O Wassef é a antecipação do que seria o governo do Flávio Bolsonaro. Um governo de milicianos cuja finalidade seria vender o país, abrir o país para os Estados Unidos e tornar a vida dos trabalhadores ainda mais difícil. E uma coisa importante que o Chico disse, Gabi, veja como que o Flávio Bolsonaro responde com cuidado. Sim, ele é um dos nomes mais cotados para o cargo. É evidente que o Wassef jamais será ministro da Justiça, Chico. Vamos pelo menos conceder isso aos Bolsonaro. Eles não são propriamente inteligentes, mas há limite mesmo para a falta de inteligência. O Wassef nunca seria ministro. Mas o cuidado do Flávio Bolsonaro em dizer ele poderia ser um bom ministro já revela a força que a milícia teria no governo Flávio Bolsonaro. Exatamente. Você queria comentar? Não, porque eu fico olhando para a foto desse Wassef e eu tenho as minhas opiniões. O meu advogado não deixa eu me pronunciar sobre o que eu penso dele. O advogado do CL. O meu advogado interno aqui fala assim, fica quieto. Já falou, tá falado. Falando em advogados não se pronunciarem, tem mais um personagem que a gente também tem que poupar os nossos comentários aqui, que é o Donald Trump, né? Agora, numa nova fase de uma treta com aliados da OTAN, ele foi para a rede social dele chamar esses países de covardes. Gente, vamos colocar aqui na tela? É impressionante. Essa mensagem dele é impressionante. É impressionante. Ele diz, sem os Estados Unidos, a OTAN é um tigre de papel. Eles não quiseram se juntar à luta para deter um Irã com armas nucleares. Agora que essa luta está vencida militarmente, com muito pouco perigo para eles, reclamam dos altos preços do petróleo que são obrigados a pagar, mas não querem ajudar a abrir o Estreito de Hormuz. Uma simples manobra militar que é a única razão para os altos preços do petróleo. Tão fácil para eles fazerem, com tão pouco risco, covardes, e nós lembraremos. Tem duas curiosidades, né, nessa publicação, gente. Primeiro que ela foi feita logo depois que os países, né, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Holanda e Japão anunciaram disposição em ajudar a manter o tráfico dos navios. E segundo, que o Trump diz que a guerra já está vencida. Só que as ações do Trump meio que contradizem isso, né? Ele mandou 3 navios com 2.500 militares para o Oriente Médio, informação que foi confirmada tanto pela agência Reuters como pela Associated Press, que ouviram fontes do governo. Então, ele sempre vem com essas bravatas, né? Não precisamos de vocês, já vencemos. Já a fatura está liquidada, e nada, né? E nada de vencer nada, tá numa crise medonha. Não, eu acho engraçado ele dizer assim, não quiseram se juntar e tal. Essa luta está vencida. Mas se está vencida, por que ele precisa dos caras? Por que ele pediu num primeiro momento Por que ele pediu ajuda, e está pedindo de novo, né? Enfim. Parece que é uma demonstração de fraqueza quando ele tenta demonstrar força, né, professor? Olha, Gabi, você sabe que eu faço em relação à extrema-direita norte-americana
o mesmo trabalho de piedade para vocês. Eu assisto Alex Jones, Ben Shapiro, Tucker Carlson e outros. Está acontecendo agora nos Estados Unidos um fenômeno que, se me dissessem há 6 meses atrás que ele estaria ocorrendo, eu duvidaria. É o seguinte, aí você vai ver como é que isso se conecta com esse desespero do Donald Trump. O Tucker Carlson, que seria uma espécie de, não sei, para comparar com o apoio, seria a Jovem Pan, que era da Fox News. O Tucker Carlson declarou abertamente oposição ao Donald Trump e está fazendo uma série de podcasts violentos. Por exemplo, ele entrevistou o ex-chefe do Centro de Controle Nacional do Contra-Terrorismo, Joe Kent, e ambos disseram com todas as palavras: a única explicação para que Donald Trump tenha aceito uma guerra que nem George Bush filho, Barack Obama e Joe Biden, portanto 20 anos de administração, aceitaram, é porque há algo que compromete muito Donald Trump em poder de Netanyahu. Não sou eu que estou dizendo, é Tucker Carlson e Joe Kent, que era um veterano da guerra que abandonou agora o governo. O podcast mais visto do mundo é de uma pessoa chamada Joe Rogan, que era, acredite, Gabi, ele era um locutor e comentarista do UFC, aquele campeonato internacional de lutas. Ele tem o podcast mais visto em todo o mundo. O apoio dele ao Trump foi tão importante quanto o apoio do Elon Musk na eleição de 2024. Eu já assisti 2 podcasts em que o Joe Rogan diz com todas as palavras: fomos traídos pelo Trump. Para Donald Trump não é America First, mas Israel First. O movimento MAGA, o Make America Great Again, que tinha níveis de idolatria e adoração do Donald Trump que superavam os fanatizados bolsonaristas. Para que vocês tenham uma ideia, para os representantes do MAGA, Trump é enviado de Deus na Terra, nada menos do que isso. É o faraó, praticamente. É isso. É o o movimento MAGA, Gabi, pela primeira vez na história, está profundamente dividido. Há uma parte que não apoia a guerra, mas, sobretudo, principia hoje nos Estados Unidos de maneira forte algo, Chico, Rodrigo, Gabi, nossa audiência, algo que há 1 ano atrás seria impensável. Existe nos Estados Unidos o lobby, é legal, ele tem regras. Então há poderosos lobbies no Congresso americano. Eles têm uma pauta transparente, eles dizem o que eles querem fazer. O lobby mais poderoso do Congresso americano é o AIPAC, que é uma associação israelense americana que apoia congressistas que apoiam as causas de Israel. Por exemplo, J.D. Vance e Ted Cruz, Marco Rubio. Hoje, o MAGA, pela primeira vez na história, de maneira muito surpreendente, os representantes mais radicais do MAGA estão dizendo com todas as palavras: o AIPAC não pode mais continuar sendo um lobby legítimo nos Estados Unidos, porque o AIPAC ele está realizando um crime de lesa pátria. Percebe o que eu estou dizendo, Gabi? O Trump hoje enfrenta uma dissensão interna que ele jamais imaginou enfrentar com menos de 2 anos de governo. Isso é um prenúncio terrível. As primeiras eleições que já estão ocorrendo nos Estados Unidos têm trazido resultados surpreendentes. O Mandani, prefeito de Nova York. Vitória em Miami de uma prefeita mulher democrata, a primeira mulher eleita em Miami em 30 anos, a primeira democrata. No Texas, há um representante democrata que está causando furor, criticando o ICE e criticando a política de apoio radical dos religiosos a Donald Trump. Então, essas postagens do Donald Trump, nós temos que lê-la pelo avesso. Não são demonstrações de força, são demonstrações de uma fraqueza que se torna cada dia mais inevitável. Professor, eu acho muito bom, até aqui quero trazer mais um assunto, né, dos eleitos inimigos dos Estados Unidos. Esse há mais de 60 anos, na verdade, né, e Cuba tem vivido esses apagões, desse bloqueio imposto pelo governo Donald Trump, que proibiu a venda de combustíveis para a ilha. Isso se agravou muito com o sequestro do Nicolás Maduro também na Venezuela. Nessa semana, o Donald Trump já declarou que acha que vai ter a honra de assumir o controle do país. O ICL está em Cuba, acompanhando a situação por lá. A repórter Augusta Lunardi chegou hoje em Havana e mostrou para a gente como é que estão as ruas. A gente tem um trechinho aqui, vamos assistir? Por lo tanto, hoy 1 litro de gasolina me está costando
de petróleo me está costando $6 por cada litro. Como por ejemplo... ¿Y el año pasado cuánto costaba? No, el año pasado un litro de combustible valía $1.10 en dólares. 6 veces más caro. 6 veces más caro. Y el problema es que está caro, pero no lo hay. Entonces tenemos que adquirirlo en el mercado informal. Eu acabei de chegar em Cuba faz algumas horas, o Yosmani foi o meu motorista que veio me buscar no aeroporto. Ele estava me explicando que antes ele pagava $1 no litro da gasolina, agora ele tem que pagar $6 e ir no mercado paralelo, porque já não se encontra mais nos postos de gasolina. Quase não tem carro nenhum saindo do aeroporto em direção à capital, La Havana. Realmente a rua está deserta, alguns carros vindo na direção contrária, mas a gente só vê algumas motos, um carro ou outro. E tá me dizendo aqui que o que mais tem agora é moto, triciclos e veículos elétricos. Meses atrás essa rua aqui estaria cheia de carros, cheia de gente circulando. Gracias por todo, Yosmani. Hasta luego. Tchau, tchau. Tu também. Aqui eu vou aproveitar e já juntar aqui com outra informação e já trazer um poeta cubano para o professor poder comentar, porque a gente está chegando ao final do programa. Mas a Rússia está ameaçando furar o bloqueio, diz que um navio com diesel deve chegar em Cuba nos próximos dias e tem o nosso momento da literatura também que tem a ver com tudo isso, que é o poeta cubano Roberto Fernández Retamar, trazendo aqui o outro professor Castro Rocha. Então já vou trazer a leitura aqui e te passar a bola, que é o seguinte, vamos lá então, abre aspas. Nós, os sobreviventes, a quem devemos a sobrevida? Quem morreu por mim no cárcere? Quem recebeu minha bala? A que era para mim, em seu coração? Sobre que morto estou vivo? Seus ossos perdurando nos meus, os olhos que lhe arrancaram vendo pelo olhar da minha cara, e a mão que não é sua mão, que já tampouco é a minha, escrevendo palavras rotas. Onde ele não está? Na sobrevida? Professor. Vamos lá. Eu fico feliz demais, Gabi, de poder falar do Roberto Fernández Retamar. Foi para mim foi uma espécie de pai intelectual, um grande amigo, uma pessoa que me recebeu com enorme generosidade todas as vezes que eu estive em Cuba. A primeira vez que eu estive em Cuba foi para participar do único prêmio latino-americano, o Chico certamente conhece, do único prêmio latino-americano que contempla o Brasil, que é o prêmio da Casa de las Américas, que é o prêmio Literatura Brasileira. Eu tive a felicidade de participar no ano em que Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, foi premiado. Foi o único prêmio que o romance recebeu quando foi lançado em 2007. Esse poema ele é uma homenagem ao que aconteceu em Cuba em abril de 1961. Em abril deste ano, 1961, houve uma invasão dos exilados cubanos que tinham abandonado Cuba depois da Revolução, que triunfa no dia 1 de janeiro de 1959, foram todos para Miami e durante um tempo longo, décadas, planejaram tanto conspirações quanto o assassinato de Fidel Castro. Há muitos documentários que mostram que o Fidel Castro foi o homem mais perseguido do século XX para tentativas de assassinato. Em 1961, no governo do John Kennedy, os democratas que não são tão democratas assim nos Estados Unidos, no governo do John Kennedy, um grupo de exilados cubanos foi treinado pelas Forças Armadas norte-americanas e, com apoio da CIA, invadiram a Playa de Girón, a Baía de los Cochinos, a Baía dos Porcos, para derrubar o governo da Revolução Cubana e voltar ao modelo do governo do Fulgêncio Batista, quando Cuba era literalmente um cassino a céu aberto da máfia norte-americana e das grandes fortunas norte-americanas. Esse poema do Fernando Retamar é muito bonito, Gabi, me comove muito, porque ele era um dos maiores pensadores da América Latina do século XX, foi dirigente fundamental da Casa de las Américas, cuja revista, Casa das Américas, durante o embargo, que já tem 60 anos, Gabi, 60 anos de embargo, as pessoas não têm ideia no Brasil do que significa o embargo, Gabi. Gabi, se um navio de uma nacionalidade X toca águas cubanas, aquele país pode ser proibido de fazer transação financeira e de comerciar com os Estados Unidos. Há 60 anos, Cuba enfrenta este desumano embargo, que é responsável pela impossibilidade de remédios, de alimentação básica
de ajuda humanitária chegar a Cuba, o que é uma coisa absurda. Não existe na história da humanidade algo similar, Chico. Um país que durante 6 décadas enfrenta um embargo da nação mais poderosa do mundo e que não dobre a espinha. Neste poema, o Roberto Fernandes Retamar está dizendo com todas as palavras: o outro somos nós. O outro não é tão distante de mim. Somos todos os mesmos quando se trata de sobrevivência, da sobrevida. A bala que ele não recebeu, Gabi, muitos cubanos jovens faleceram na Praia Girón, na Baía de Los Cochinos, defendendo a Revolução. O grande herói desse princípio da Revolução Cubana é um jovem de 19 anos que, morrendo, escreve com o próprio sangue na praia, Chico, Fidel, la Revolución vive, e falece na Praia de Girón, na Baía de Los Cochinos. Um ano depois, houve a crise dos mísseis, em outubro de 1962. Quando a crise foi debelada, os Estados Unidos exigiram, Gabi, que uma comissão internacional fosse a Cuba fazer uma varredura na ilha para saber se havia armas de destruição de massa. O Fidel Castro, com um modelo de dignidade que faz muita falta hoje em dia, o Fidel Castro disse: não entrarão, e se entrarem, nos encontrarão nas praias armados para recebê-los com armas. Chico, a Comissão Internacional não ousou entrar em Cuba em 1962, no auge da Guerra Fria. Cuba já passou por uma situação similar, Gabi. Em 1989, com a queda do Muro de Berlim, em 1991, em dezembro de 91, quando a União Soviética literalmente se dissolve, o Comecon, que era uma espécie de... era um consórcio comercial dos países socialistas. Quando a Comecon desaparece, Cuba passa pelo momento mais difícil, que foi o chamado período especial, o período especial. Foram aproximadamente 5 anos com uma crise energética similar, porque o que vinha da União Soviética naturalmente deixou de vir. Cuba deixou de ter petróleo, deixou de ter condições de retomar a industrialização e de ter uma vida normal. Os cubanos resistiram, Gabi. Sabe em parte por quê? Porque o Fidel Castro, isso é uma coisa que pouca gente compreende no Brasil. Isso é uma coisa que eu aprendi com o Roberto Fernandes Retamar. Eu tenho as obras completas dele inteira numa estante na minha casa, com homenagem ao Fernandes Retamar, como pensador e como poeta. O Fidel Castro nunca foi, de fato, marxista, Rodrigo. O Fidel Castro sempre se disse: sou martiniano, José Martí, poeta, pensador, um homem fundamental na história de Cuba, que morreu na luta pela independência de Cuba em 1898. Quando Cuba, Gabi, está prestes a se independer, os Estados Unidos forjam um ataque a um navio americano em La Habana, no porto de Havana, para invadir os Estados Unidos, fazer a guerra hispano-americana. Os primeiros presidentes, o primeiro presidente foi cubano, os 2 presidentes seguintes de Cuba foram embaixadores dos Estados Unidos. O governo se realizava na embaixada americana em La Habana. Sim. Para os cubanos, a resistência contra os Estados Unidos é tão existencial contra a resistência do Irã hoje, Chico. Eles não dispõem de nenhuma capacidade de reação militar, mas eu tenho certeza que a lição de altivez e de dignidade do povo cubano que nos inspire. Porque, Gabi, é um dominó. O Trump massacrado, humilhado no Irã. Por mais que ele possa destruir o Irã, ele já foi humilhado. O Trump enfrentando agora uma divisão interna que ele nunca esperou nos Estados Unidos. O Trump precisará coletar vitórias. Venezuela, Cuba. Isso. Sabe qual é o próximo, Gabi? Somos nós. Sim. Então, hoje, compreender que nós precisamos ser o outro do poema do Roberto Fernandes Retamar é a nossa sobrevida que está em jogo. Muito bom, Perfeito, professor. Acho que e esse fechamento é muito, muito importante. Assim, acho que você descreve muito bem. Obrigada, professor. É um privilégio terminar com a sua participação aqui no nosso N2. Obrigado. Grande abraço. Só rapidinho, lembrando que o Silvio Rodrigues, grande cantor, também disse outro dia: se invadirem Cuba, eu quero o meu fuzil. Silvio Rodrigues, que é o autor de várias canções, entre elas aquela pequena serenata de Ur, né, gravada pelo Chico, e pelo Chico Buarque, e que disse, então, um poeta também, um músico: se invadirem Cuba, eu exijo o meu fuzil que eu vou para a luta. Então, tem essa questão em Cuba, mesmo quem é crítico ao governo, não quer uma invasão dos Estados Unidos. É isso. Exatamente. Olha, eu quero deixar aqui um abraço, um beijo especial para Ana Emília Cardoso e a Anitta, filha dela, que estiveram aqui na redação hoje para conversar com a gente, trocar com a gente aqui no N2. São assinantes do ICL. Não perdem um programa, pessoas maravilhosas de Curitiba. E também, quem manda lá de verdade, no esquema todo, é Dona Marli Barros, que é a avó da Anitta aí na parada. É isso mesmo, então, Chica. Dona Marli,
Beijo. Um beijo especial também para o nosso Chico Pinheiro, para a nossa audiência, Edilson Damião, Lúcio Oliveira, Arthur Souza, Viviane Campos, Maurício Gomes. E só para dar aqui o resultado da nossa enquete também, quem pode se prejudicar mais com a delação de Vorcaro? A direita, 82%, depois vem os ministros do STF com 9%, esquerda 8%. Mas deixar aqui o nosso abraço mais do que especial aqui para a nossa audiência e para o nosso Chico Pinheiro, queridíssimo. Beijão para o Chico Pinheiro. Um beijo enorme para ele. Vamos nessa? Vamos nessa. Tá liberada? Liberada a Jurubeba em nome do Chuck Morris e em nome do Chico Pinheiro. Em nome de Chico Pinheiro. Adorei. Vamos nessa, então. Viva o grande Chico. Boa noite. Sexta-feira, hein? Juízo, mas nem tanto. Até a próxima. Você sabia? O ICL tem uma plataforma digital de cursos. Reunimos em um único lugar tudo o que você precisa para se desenvolver profissionalmente, culturalmente e espiritualmente. São mais de 300 cursos com os melhores professores do Brasil e do mundo, abordando os temas mais importantes da atualidade. Aprenda sobre política, arte, filosofia e até 7 idiomas diferentes pelo preço de um hambúrguer. E tem mais. Além dos nossos cursos, nosso espaço conta com mais de 250 documentários, e-books exclusivos, clube de descontos e o melhor de tudo, a própria rede social, um espaço livre de censura onde você poderá conhecer e trocar experiências com as pessoas que fazem do ICL a maior comunidade progressista do país. A revolução começa no senso crítico e a liberdade se dá pelo conhecimento. Faça parte hoje mesmo.